Publish News entrevista hoje a editoríssima. Editoríssima é bom, né? Editoríssima eu gostei. Sandra Spilotro. E tem Leonardo Neto em BH. Publish News hoje está em Belo Horizonte. Tem Maju com o desafio de leitura dela. Muita coisa nesse programa. Você falou agora mesmo, né? 23 anos De Globo. de Globo. Antes eu já editava. Pois é. E depois teve Nova Fronteira. E agora tem a Galáxia, da qual muito me orgulho. Sandra, me conta, um dos maiores desafios, acho, de um editor é com título. É verdade ou não? Título é uma coisa muito fácil para você? Não, eu acho que é um grande desafio você encontrar um bom título na época certa, né? É um bom título na época certa, porque tem essa coisa de alguns assuntos, alguns gêneros são sazonais, então eu acho que tem o bom título na hora certa. É um grande desafio, não sei se é o maior, eu acho que tem outros, né? Editar obra completa é um grande desafio, manter os clássicos que você tem, ou enfim, os autores literários, manter na casa também é um grande desafio, porque de bom tempo para cá, eles são assediados, né? Os herdeiros são assediados, os autores que estão vivos. Então esse é outro desafio. Eu acho que um grande desafio quando você tem um autor morto é você torná-lo vivo, né? Não adianta você só publicar a obra dele, porque aí aquilo, você troca a capa, põe um novo prefácio, ok. Mas tem uma coisa de inventividade, eu acho, sabe? Você fazer um livro, por exemplo, Oswald de Andrade, a gente estava falando do Oswald, né? Que era um grande frasista, uma antologia de frases, por exemplo. Isso traz o leitor para próximo, né? Para perto do autor. Então eu acho que o editor tem um grande desafio quando ele tem um grande autor nas mãos, um grande autor brasileiro, e ele precisa manter esse autor, né? Ele tem que fazer um trabalho constante. Por exemplo, na Hilda Hilst tinha as entrevistas dela, né, que deram um belíssimo livro. Então, é tentar cavar um pouco por onde você pode pegar esse autor que não seja a obra já posta, né? Então, acho que esse é um grande desafio, porque, enfim, você tem que buscar, né? Você tem que tirar de dentro da obra os filhotes dessa obra, né? Quando dá, é perfeito. É um desafio grande. Do título, você estava dizendo que é uma coisa da circunstância também. Qual seria o título, o seu título? O título do seu livro, Você Livro. Hoje, talvez o título de Você Livro, ontem fosse um, e amanhã talvez seja outro. Sim. Hoje, qual poderia ser? Você está me perguntando como editora ou como leitora? Sua vida. Você é autora da sua autobiografia. Editora da sua autobiografia. Caramba. Olha só, autoeditora. Autoeditora. Bom, eu acho que o livro de hoje, que eu estou lendo, eu estou grudada nele, ele é pequeno, eu não consigo largar porque ele está me fazendo mal, mas ele é maravilhoso. É Isto um Homem, do Primo Levi. Então, adaptando, seria Isto é uma Mulher. Se bem que a história dele é terrível, né? É a passagem dele por Auschwitz, que ele conta com muita precisão, quase que cirúrgica. Ele conta do sapato, que ele arruma um trapo para entrochar, como ele diz, no sapato, e da ferida no pé, que ele não pode tirar porque roubam o sapato. Então é uma miséria humana elevada, né, a não sei que potência. Eu acho que realmente é um livro de impacto. E eu gosto de livro de impacto, né? Eu gosto muito. Como é que era a sua casa, essa casa italiana que você fala? Ah, minha casa era italiana, minha família era italiana e tal. A minha casa era uma casa deliciosa. Os meus avós, um dos meus avós, principalmente por parte materna, tinha uma casa muito grande, com um quintal enorme, grande, com abacateiro, com pitangueira, com jabuticabeira, com sabiá, com cachorro. Era uma maravilha, de Aonde terra. era, Sandra? Era na Vila Ipojuca, que naquele tempo era terra, né? E era um casarão imenso, com um terreno imenso. E engraçado que eu sinto o cheiro da casa da minha avó, porque a minha avó cozinhava, claro, como boa italiana. Qual era o nome dela? Nina, Caterina. O apelido dela era Nina, que é um nome que agora está na moda, né?
ela cozinhava muito bem, ela era baixinha e ela era muito capo, ela que era o tom da casa. Fazia comidas maravilhosas, então todo domingo tinha um grande almoço lá, onde vinham parentes, amigos, gente que a gente não conhecia chegando e ia sentando, ia comendo, trazia um frango, trazia não sei o que, trazia uma garrafa de vinho. E era uma festa muito engraçada essa, né? Essa dos domingos, porque ela não tinha nada de consumo. Ela acabava com as pessoas cantando músicas. A minha mãe era uma belíssima soprano, cantava muito bem, cantava ópera, e o irmão dela era um tenor maravilhoso. Então eles cantavam trechos de ópera, cantavam trechos de músicas italianas, e eu nunca me dei o trabalho de gravar, porque isso foi até a minha adolescência. E eu nunca gravei, mas era uma situação tão boa aquela, eu me sentia protegida, nada ia me acontecer, nada de mal ia me acontecer. Meu avô era uma pessoa muito querida, que me acocorava, era um querido, eu ia dormir lá, ele deitava no chão para dormir no chão comigo, no colchão. Então eu me sentia completamente protegida, eu me sentia num mundo muito bom. Não era um mundo de riqueza, não, mas era um mundo de muita emoção, muito amor, muita agitação, gentes, italianos, brasileiros, portugueses, negros, né? Passavam pela casa o tempo todo, eram amigos, então iam pescar, traziam rã para fritar, as pessoas ficam meio horrorizadas, mas era uma maravilha, né? Era uma vida muito próxima da natureza, das emoções. E se lia na sua casa? Muito, muito. Meu bisavô, que não falava uma palavra em italiano, meu avô falava um português muito carregado. Meu bisavô, que não falava português, ele morreu com 99 anos. Ele lia o Fanfula, que era o jornalzinho italiano. Então ele punha o óculos, ele tremia, nunca esqueço, aquele tremor senil, e ele lia o Fanfula. E esse gosto pela leitura vem do meu pai, né? O meu pai, se você me disser, fecha os olhos e pensa no teu pai, é sentado numa cadeira lendo, numa poltrona. Era o que ele fazia. Ele chegava do trabalho, tomava banho, pegava os livros dele e ia ler. E o que ele fazia? Ele foi administrador de empresas, mas ele lia muita filosofia, muita história antiga. Ele me deixou 2.000 livros quando ele morreu. Então, uma biblioteca razoável. O que você tem? Olha, eu tenho uma parte, uma grande... Eu tenho um irmão que mora na Europa, agora mora em Portugal, e na época ele veio ao Brasil, porque eu percebi que meu pai estava muito mal, chamei ele, e aí a gente deu tudo da casa, né, de comum acordo, vamos dar. Para empregada, para faxineira, nada de vender, vamos dar para as pessoas, né? As roupas, tudo. E aí ninguém mexia na biblioteca dele, porque era como mexer na alma dele, né? Ele não queria que mexesse. Você podia mexer em tudo dele. Você podia pegar o melhor terno dele e dizer, eu vou levar embora, vou dar para alguém, dizer, tudo bem. Ele não se importava, ele não tinha essa coisa de apego material, né? Mas ele era muito cioso dos livros. Ele fez numa das estantes dele, tinha uma plaquinha à mão, escrita em letra cursiva, tinha uma letra bonita, não empresto livros, não insista. E quando ele morreu, meu filho, o Tiago, pegou e levou para a casa dele, está na estante de livro dele. Ele não queria nunca, porque ele tinha tudo catalogado com nome de autor, era o tesouro dele, era a biblioteca dele, os livros. Então eu acho que vem muito do meu pai isso, né? Esse gosto pela leitura. Mas aí você foi fazer biologia. Eu fui fazer biologia, mas eu sempre fui uma leitora voraz, eu sempre li muito. Meu pai me presenteava com livros direto. E no tempo que eu era pequena, a gente ganhava livro de Natal. Né? Não era brinquedo, ganhava brinquedo, mas ganhava livro muito, né? De aniversário. Então, eu lia muito. Li Monteiro Lobato com 11 anos, já tinha lido um monte. E meu pai tinha aquela parte de cima da estante que ficava embrulhada em papel. Os livros estavam embrulhados em papel jornal, que era para eu não ler, porque eu era muito pequena. É claro que quando eles saíam, eu subia na estante e aí eu li A Carne, do Júlio... Enfim,
do Júlio Ribeiro, li Eu e o Governador, tudo que você puder. O Amante de Lady Chatterley foi um dos primeiros. Aí um dia ele viu que o livro estava meio torto, ele me chamou e falou: você está lendo os meus livros que não é para ler? E como a mentira era uma coisa que inexistia naquela casa, era um princípio moral, eu falei: eu estou lendo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha, acho que quando eu li O Amante de Lady Chatterley eu tinha 12. E eu já tinha lido A Carne. Aí ele me chamou e disse assim: tá bom, então tá aqui, vou te dar os outros. E aí perdeu um pouco a graça também, né? Você era da pá virada, assim, não? Eu era um pouco, viu? Eu era muito menino, eu empinava pipa, eu subia no muro, eu andava no telhado. Namoradeira? Não era. Não, eu era muito de ficar em casa e ler. Muito, 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 muito. E lembra do impacto dessas leituras? Não? Lembro, claro! As cenas mais picantes, sim, as coisas... tinha coisas que eu não entendia, né? Eu tinha 12 anos, quer dizer, estava lendo O Amante de Lady Chatterley e tinha coisas que eu não entendia direito. Mas, claro, devia ser bom, porque estava proibido, né? Claro, devia ter alguma coisa ali que devia ser muito gostoso, porque estava lá atrás, no fundo da estante, né? Então, eu lembro do impacto, sim. Eu me lembro do Eu e o Governador. Era Adelaide Carraro? Adelaide Carraro ou eu corrijo se estiver errado. Eu ponho aquela... Isso, era o caso dela com o Jânio Quadros. E eu li também. Ele me deu. Ele falou: toma, você quer ler? Lê, então. Então foi assim, mas aí depois perdeu a graça. Aí eu passei a ler o Shakespeare, que ele gostava muito, e tinha uma coleção antiga que eu tenho até hoje. E quando ele morreu, a gente dividiu os livros. Foi isso que a gente dividiu, foi isso que ele deixou, aliás, para ser dividido. Uma parte eu mandei para o meu irmão, que mora na Europa, né? Então ele estava aqui, ele foi embora e levou uma parte. Uma parte meu filho levou, ele estava casando no ano seguinte, fez lá. E eu fiquei com uma grande parte, todo mundo ficou com uma parte. Depois eu chamei os amigos dele, que eu sabia que gostavam de leitura, levaram. E aí eu chamei outras pessoas e não acabava aquilo. Eu estava quase vendendo a casa e não conseguia liquidar a biblioteca dele. Aí eu doei para bibliotecas os livros, que eram livros muito bons, interessantes. Tinha livro francês, que eu trazia das feiras. Às vezes eu viajava muito por conta das feiras e trazia para ele. Ele me fazia encomendas de livros em italiano, e eu trazia. Enfim, e aí foi até que liquidamos. Mas foi difícil, foi a parte difícil. Sandra, todo mundo que senta aqui, com quase todo mundo eu acabo falando da família, principalmente com os editores. Eu não tenho muita certeza do que eu estou fazendo, mas é uma intuição de que o trabalho do editor está estruturado nessa história, nas vivências. Uhum. Que alguma coisa pode ser explicada. Eu acho que é algum gatilho, né? Sempre tem um gatilho por essa paixão pela leitura, né? Eu acho que mesmo eu conheço um editor que a família é família de lavradores, muito pobres, e ele é um grande editor, um grande leitor. E eu já me peguei várias vezes pensando: como é que foi esse gatilho, né? Como é que foi esse estalo de ser um grande leitor, né? Porque o editor, antes de mais nada, é um grande leitor, né? E aí eu nunca perguntei para ele, mas eu vou perguntar. Você me aguçou agora a vontade de saber, porque sim, deve estar ligado à história, algum evento. E talvez, e também nas escolhas. Ser editor é fazer escolhas freneticamente. Sim. Eu não digo freneticamente não pela pressa, mas pela pressão, pelo peso a gente dá importância para essa coisa, sim, chamada livro, literatura. E daí você tem que tomar decisões rápidas, fazer muitas escolhas. Vezes. E daí, pressão, tem muita pressão essa profissão. Nas escolhas vem as vivências falando, né? Vem, sem dúvida. Eu acho que essa busca é muito formada por essa tua vivência, essa busca. Eu acho que, no meu caso, ela sempre foi muito impulsionada pelo meu histórico de leitura, né? Por gostar do que eu estou lendo, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de ler muito, porque eu acho que é uma maneira de saciar a minha curiosidade. Eu pergunto muito, sou muito perguntadeira, sempre fui.
E o livro tem uma série de respostas, né? Quase todas, né? Então, eu me apaixono pelos livros que eu leio, normalmente. Dessas escolhas inúmeras que você fez, deve ter algumas que foram muito marcantes. Você consegue me fazer emergir uma delas? Uma assim, delas. Uma escolha que foi... Até escolha errada é bom também para contar. Escolha errada, eu tenho uma história ótima, eu posso contar? Por favor. Eu fui para uma feira de Frankfurt e aí eu passei numa editora e vi um título Women at Work. Isso faz, sei lá, 20 e muitos anos. Aí eu parei, dei uma olhada, achei interessante, falei para a editora, falei, posso levar esse livro para ler? Eu te trago amanhã e acho que eu quero comprar. Deixei o meu cartão e ela deixou. E eu não dormi, eu li o livro. Era um livro de uma escocesa. Ela era uma mulher, assim, uma feminista. Isso lá, 30 anos atrás. E ela escreveu um livro sensacional. Ela era psiquiatra, né, morava na Escócia. E ela fez um livro sobre a técnica do role-playing, uma técnica usada em terapia, em que ela mostrava para as mulheres como era a postura delas no trabalho e no que isso se refletia. Então ela tinha experiências assim, ela chamava um rapaz e dizia, você vai entrar, o seu diretor está aqui, você entra, a porta está fechada, aí o rapaz chega, dá 2 batidinhas na porta e fala, eu preciso falar com você, para o chefe. Aí vem a mulher, bate na porta, nada. Bate uma segunda vez, nada. Aí ela abre um pouquinho e fala, eu preciso falar com você, você pode me atender? Então já começava pela própria abordagem, né? Você pode, como que pedindo desculpas. Claro que isso não é regra, mas enfim. Hoje está muito diferente, né? As mulheres tomaram o espaço que é delas, enfim. Mas tinha muito isso ainda. Então era brilhante, porque ela dizia, agora você vai falar com o seu chefe. Posso sentar? Sabe essa coisa assim? Ficava como que uma menininha intimidada. E era uma médica, uma advogada ali fazendo essa técnica do roleplay. E eu me apaixonei. E trouxe o livro, achei que era o livro que ia vender 1 milhão. Não vendeu. Foi muito mal. Pior é que quando hoje eu conto desse livro, todo mundo quer ler. Então era um livro muito bom, mas ele estava na hora errada. E foi um fracasso. Vendeu 0. Vendeu meia dúzia de livros. E eu a vida inteira me perguntei, mas por que eu não vendo esse livro? Esse livro é tão bom. Porque não era a época dele, né? Talvez se ele fosse lançado agora, ou uns anos atrás, ele tivesse um prefácio da Heloísa Buarque de Holanda, que é minha amiga feminista e está aí na batalha. Então, acho que aí ele se sobressaria. Mas foi um grande fracasso. Mudou essa leitura? Mudou sua postura? Não. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sempre tive um certo problema com o poder, assim, o poder imediato, né? Eu nunca me senti menor ou acanhada, ou intimidada pela chefia, pelo diretor. Eu não me sinto intimidada. Eu gostava de ter um diretor, né? Eu gostava quando eu tinha um diretor brilhante, inteligente, que lesse, porque eu não me sentia intimidada, eu me sentia admirada. Você tem que ter admiração pelo teu chefe, né? Não medo. Não, nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa de abrir a porta. Eu não fico batendo 10 vezes. Mas não mudou. Eu acho que ele se encaixou na minha personalidade. Porque eu falei, é isso mesmo, né? Por que ficar batendo na porta se o homem entra e fala, oi, posso falar com você 1 minuto? E já vai entrando, a mulher fica lá, oi, você pode me dar 1 minuto? Assim, como que... E é trabalho, né? Então, é estranho, era estranho isso. Mas com você já não tinha. Você já tinha outra postura. Eu tinha uma outra postura. Eu sempre tive, né? Eu sempre tive uma postura, eu não vou dizer destemida. Destemida é um termo muito desagradável. Eu sempre tive uma postura de me colocar nas situações, entendeu? Eu nunca fui de me sentir com medo. Ai, mudou o chefe. Vamos ver o que é, quer dizer, eu sei o que eu faço, eu sei das minhas qualidades, vamos ver como é que ele vai avaliar, né? E eu passei por muitos CEOs na Globo, né? Muitos. A Globo era uma editora muito instável em termos de direção. Eles mudavam muito. Então,
Era uma coisa assim alucinante. E você estava engrenando, mudava. Você estava engrenando, mudava. Então era uma coisa meio... Então eu ia fazendo o meu trabalho. Eu falei, vou fazer meu trabalho e que mude o chefe. Vou fazer o quê, né? A menos que ele venha e diga, olha, para que eu não gosto disso, mas... né? Vou continuar, vou fazer o trabalho que eu sei fazer. E deu certo. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu. E foi uma experiência boa essa, mas eu sou bióloga. Pois é. Biologia. Biologia. Ia bem? Gostava? Eu gosto ainda, muito. Muito, muito. Eu fiz biologia na Universidade de São Paulo, foi um curso lindo, eu adorava, eu amava, eu amo biologia. Eu leio muito sobre biologia, sobre as pesquisas genéticas, sobre a Amazônia, não é? Sobre ainda está de pé? Olha, a última notícia é que estava lá heroicamente se aguentando, né? E então eu leio até hoje, né? Eu leio quando cai um artigo bom na minha mão, ou uma descoberta, uma chamada que descobrir o gene da esclerose múltipla. Eu acho fascinante biologia, porque biologia é a vida, né? Do bicho à planta, passando por todos, né? Então, eu sou apaixonada por biologia, muito. É uma união maravilhosa, biologia com a literatura. Está tudo ali. É verdade. Mas quando eu fiz biologia, depois que eu terminei a biologia, eu estava fazendo mestrado, estava fazendo pós-graduação e já estava escrevendo mestrado, eu fazia muito parecer de literatura, porque como eu sempre gostei de ler, eu fazia como freela. Tinha nada a ver. Alguns romances, enfim, que as editoras me davam para fazer o parecer. E eu gostava muito daquilo, claro, né? Era um deleite. Era fora da minha profissão, mas tinha a mesma delicadeza. A literatura e a biologia têm uma delicadeza, né? Eu acho que eles têm em comum, as pessoas dizem, mas como é que da biologia você foi para a literatura, né? Eu acho que tem uma delicadeza nessas duas carreiras, sabe? As coisas são menos desconectadas do que se parece. Né? Exato. Eu acho que tem uma coisa delicada mesmo na literatura, tem uma coisa da sensibilidade, tem uma coisa da profundidade, assim como na biologia, né? Porque o objetivo da biologia é entender a natureza, na verdade, né? E todos os processos e como é que se dá, como é que melhora, como é que piora. O homem piora muito a natureza, né? O homem é meio bicho que não deu certo, né? Porque ele destrói, né? Então, como é que é essa cadeia? É uma coisa harmônica. E a literatura também é assim, né? A história dos livros é uma coisa harmônica, né? Tem uma harmonia. Eu acho que tem uma música na biologia, né? Uma música de natureza. Não é desvario isso que eu estou dizendo, não. Mas tem uma beleza que tem a ver com a música, né? Com o encanto das notas, com a cadência. E a literatura também, né? A literatura também, sem dúvida, né? Você tem música no Machado de Assis, né? Você tem música no Philip Roth. Você tem variadíssimas, mas tem, né? Então eu acho que tem uma coisa assim da sensibilidade fina na literatura e na biologia. Você podia estar editando DNA. Eu leio bastante, eu acho... Aliás, qual é a sua opinião sobre isso, edição de DNA? Eu acho que edição de DNA, eu acho que é uma coisa... O homem faz muita coisa às cegas, né? Como os transgênicos, por exemplo, que a gente só vai saber o resultado disso lá na frente, porque tem um caminho próprio, né? A biologia tem um caminho próprio. O homem acha que domina, então vai lá, cruza até conseguir o transgênico, a fruta que não tem semente, um monte de coisa. O ovo quadrado, sei lá mais o quê. Mas você nunca sabe aonde vai dar isso. Porque você mexe num fio que quando você puxa, vem o mundo junto com ele, né? Tá tudo interligado. Então você nunca sabe no que você está mexendo com tanta segurança. E as pessoas dizem, não, mas o cientista... Não. Ele pode até calcular riscos, mas ele nunca sabe exatamente no que vai dar
essa história. E eu acho que a edição do DNA é um pouco isso, né? Eu acho que o Projeto Genoma é uma coisa maravilhosa. Eu tenho amigos que fazem parte desse projeto, eu acho belíssimo, porque é a busca de muita doença que é genética, né? E que dá para... Espera-se que com o tempo seja possível manipular esse material e impedir que essa coisa seja transmitida, por exemplo, né? Que o DNA é a nossa célula máter que vai reproduzir tudo. Então, é bonito você pensar nisso, né? É interessante, é outra dimensão você pensar que você pode controlar algumas doenças, você pode controlar algumas características. Agora, o homem é aquela coisa, né? É aquele bicho que, por ser o bicho que tem inteligência, ele sempre tem uma segunda intenção. Então aí começa aquela coisa, eu quero um filho de olho azul, né? Eu já ouvi muita gente dizendo isso. A genética um dia vai deixar a gente escolher a cor do olho do filho. Gente, por favor, né? Isso a natureza faz, né? Eu acho que aí chega aquele limite que eu não diria que é só da ética, é da loucura, né? Resvala para a loucura. Então, eu acho que é um estudo importante, sim, mas ele deve ter um ponderamento aí, né? Que é difícil, mas eu gostaria que tivesse. Desses pareceres que você fazia, era o que? Era analisar originais? Era analisar livro que ia ser lançado. E teve algum que você... Teve alguma história bacana desses? Não, teve um que foi bem legal, que foi o do Reed. Eu não me lembro. Revolução... Nossa, foi 70 e pouco. Eu estava fazendo mestrado, 76, talvez 75. Do John, os 10... John Reed, né? Os 10 dias que abalaram o mundo. Isso, é uma coisa assim, não me lembro agora. Eu gostei muito desse livro quando eu li, muito. Que conta da Revolução Russa, né? Isso, é bem interessante. E depois passou pela minha mão uma coleção da Time Life. E essa foi uma delícia, porque era de biologia, era de ecologia e etologia, comportamento animal. E que eu gostei muito, me diverti muito com aquela coleção. Teve algum livro que você, algum manuscrito, alguma coisa que você pegou, falou, achou que era uma... Não precisa nem contar o nome do santo, se for delicado, mas de ler, achar que não era um bom livro e depois... Sim, acho que todo editor teve isso. Eu acho que o editor que diz que não teve... Tá mentindo não, mas tá... Ou teve muito azar e não pegou uma... Porque deve ser bom. Não, depois você vê o livro e você diz, não, mas como é que eu deixei esse livro passar, né? Sim, teve, claro. Mas também teve livro que você bate o olho, você começa a ler e diz, esse livro é um sucesso, e é um sucesso. Eu vou te dar um exemplo, saindo da área mais literária, que foi o Jamie Oliver, né? Eu não assisto televisão, eu passo muito tempo sem ver televisão, eu não tenho preconceito nenhum, eu não tenho paciência. A paciência não é a minha virtude mais marcante. Então, eu ficava zapeando, coisa e tal, e eu sempre gostei de programa de culinária. Talvez porque eu não cozinhe nada, eu não sei nem fritar um ovo. Então, eu sou fascinada por culinária, né? Eu acho uma arte, uma coisa assim, belíssima. E aí, eu respeito muito quem cozinha. E gosta, né? E faz coisa gostosa, eu acho uma delícia, um carinho especial. E aí meu marido cozinha muito bem, e eu acho que é um carinho quando ele põe uma comida daquelas na mesa linda, sabe, que ele fez a massa, nossa, eu acho o melhor presente do mundo. E eu estava vendo televisão e vi um moleque, que era o Jamie Oliver, e ele enfiava o dedo na comida, coisa e tal, tinha um sotaque cockney. E eu fiquei olhando, era na BBC. Aí eu falei, pô, esse cara tem um jeito, né? Será que ele tem livro? Porque editor, quando vê uma coisa, vê um livro por detrás, né? É mortal isso. Você vê um assunto, nossa, que assunto legal, será que tem livro? Né? Ou então um cara interessante, será que esse cara escreveu um livro? Né? É sempre assim. E aí eu comecei na busca pelo Jamie Oliver na BBC, que foi um caos. Porque... eu ligava, ninguém sabia quem é, porque a BBC é imensa, né? E eu não conseguia chegar, e quem me atendia era
2 ou 3 vezes eu falei com uma menina que tinha um sotaque cockney, e ela falava eight, que era eight, e eu dizia, meu Deus do céu, né? Primeiro eu preciso fazer um curso para entender o que essa moça diz, mas eu cheguei na editora do Jamie e trouxe o Jamie para o Brasil e vendeu muito. Vende até hoje, eu nem sei, mas foi um mega best-seller. E o segundo foi mais ainda, e o terceiro mais, e o quarto mais. Então foi uma história interessante essa, né? Muito. Legal, né? Ficou famosíssimo aqui. E no meio do caminho, assim, né? Depois, um dia eu estava em Frankfurt jantando com o Jamie Oliver. O único pecado dele foi ter falado mal do brigadeiro. Ah, não, isso é mortal. Eu amo o brigadeiro. Foi um idiot falar mal do brigadeiro. Foi um... Não, e depois vem cá, né? Eles que adoram torta de ruibarbo, vêm falar mal de brigadeiro, não pode, né? Cada um, né? Então, mas... E aí ele virou um superstar, né? Os livros dele passaram a ter um advance absurdamente alto. Quando eu saí da Globo, estava bem alto o advance dele, mas sempre compensou. Enquanto eu estive lá, pelo menos, compensou e muito. Vendia muito. Advance é... Advance é o adiantamento que você paga para ser abatido dos royalties quando você publica. E esse advance varia de $4.000 a $1 milhão. $1,5 milhão, 2 milhões, depende do livro, né? Então os primeiros foram muito baratos. O primeiro acho que foi $5.000. E depois foi lá para casa de muitos zeros. Foi caríssimo. Sandra, a gente vai dar uma olhada no que Leonardo Neto anda aprontando. Ele teve uma conversa com Raquel Menezes em BH. Ah, que legal. E a gente continua a conversa. Tá bom, combinado. Não olha pra cá, tá, Raquel? Olha pra cá. Mãe, não pode ser o contrário, não? Porque o quê? O meu perfil, o outro perfil é melhor. Web News TV hoje veio para Belo Horizonte. Você vê que a gente está bem mineiro. Semana passada eu estava em Poços de Caldas, que é no interior de Minas também. Hoje eu vim para cá porque eu tô escalado pela Raquel para participar da Primavera Literária, que acontece aqui em Belo Horizonte pela segunda ou terceira vez? Quarta vez. A gente está no Mercado Municipal de Belo Horizonte, Mercado Central. A gente tinha combinado de caminhar pelo mercado e terminar aqui petiscando e tomando uma cerveja. A gente teve que mudar os planos porque a câmera deu um piti. E ser editor é um pouco isso, né, Raquel? Exatamente. Às vezes você precisa se adaptar. Exatamente, é um exercício de adaptação contínua. E fazer evento também, né? Já espero que você não diga que eu estou antecipando a sua pergunta, como você faz usualmente, mas é isso, é o exercício de adaptação, né? Ou por causa do orçamento, porque você tem uma ideia muito melhor. E é muito engraçado que às vezes você tem um designer que não trabalha no mercado usualmente, é difícil, é diferente você trabalhar com pessoas que trabalham no mercado direto e pessoas que não, porque o modo que elas se relacionam com o nosso improviso é totalmente diferente, né? Mas é isso. É uma característica do editor se adaptar. Do brasileiro também, né? Do brasileiro também. O nosso petisco chegou. Eita ferro. A gente vai comer com eles assistindo ou a gente vai dar uma pausa? A gente vai dar uma pausa. Agora sim, Raquel, a gente está caminhando pelo mercado. E alimentados. Alimentados com as bênçãos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Raquel, onde é que a gente está? A gente está na Praça da Liberdade. Aonde que fica essa praça? Em Belo Horizonte. Ah, a gente veio fazer o que aqui? A gente veio para a 4ª edição da Primavera Literária. Mas é responsável pela expectativa. Você cria uma expectativa. Se amanhã você vai vir ou não, eu vou estar te esperando. Muito bem. A Primavera Literária nasceu no Rio de Janeiro. E aí hoje já tem aqui em BH e onde mais? Temos em São Paulo. Mas em São Paulo a gente nunca fez sequencialmente, a gente voltou a São Paulo esse ano fazendo a versão Esquenta Primavera na Mário de Andrade, você também estava lá, lindo. E fizemos já em Salvador e no Rio esse ano vamos para o 19º ano, de 3 a 6 de outubro no Museu da República e estamos aqui já há 4 anos em Belo Horizonte. Esse ano é a primeira vez que eu comecei aqui atrás. Isso aí, um prédio super bonito. Um prédio lindo, a feira está super bonita, privilegiando a humanização, né? Que eu acho que é o grande diferencial que a Libre trouxe para esse tipo de evento, que é todo mundo ter o mesmo tamanho de
de stand, o astro principal é o livro, né? E a programação cultural, claro, né? Mas não é quem tem um stand maior, uma capacidade maior de apresentação do seu catálogo. E os editores também, né? A presença dos editores explicando, às vezes vendendo os livros, conversando com o leitor, é o diferencial que a gente leva nos eventos que a gente faz, né? E Raquel, a Primavera ela é organizada pela Libre, a Liga Brasileira dos Editores, que você é presidente da Libre. Já está chegando no fim do seu segundo mandato, né? Você não vai poder mais ser eleita. Não. Como é que está sendo costurada essa sucessão? Essa é uma chapa de continuidade. Não, a gente está costurando na Primavera do Rio, a gente vai anunciar a próxima chapa e começar o processo de eleição. E a ideia é fazer um momento de transição, né? Obviamente que não vai ser, não vou, a partir do 1º de janeiro de 2020, esquecer o que é Libre e ser só uma associada. A ideia é continuar a ajudar a próxima chapa a fazer a Libre ainda maior, mais representativa para o mercado. E você consegue fazer um balanço desses seus 4 anos à frente da entidade? Balanço, consigo. Eu acho que a Libre ela é muito importante para o mercado porque é ela que consegue sempre se posicionar diante de todas as intempéries que acontecem no nosso mercado, sabe? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação, tá à frente nos últimos 4 anos, dando continuidade mesmo a um trabalho que Haroldo, Cristina, Araquém fizeram. Acho que também um outro diferencial foi o quanto a Libre, fazendo a Casa Libre em Paraty, conseguiu abrir espaço para mais independentes entrarem no evento, né? Não necessariamente na programação, mas com mais espaços, mais casas. Fomos uma das casas, das primeiras casas, a nossa tem 5 anos já. Então a gente conseguiu aprender que para fazer bons eventos para os editores era importante também investir em formação de leitor. E vocês me convidaram para mediar uma mesa, estávamos lá eu, você e a Rejane Dias, da Autêntica. Sim. Sobre editar em tempos de cólera. O mercado editorial em tempos de cólera. Isso. Né? Como é que foi essa mesa? Foi bacana para você, Raquel? Foi muito bacana. Tá do lado da Rejane. A Rejane é uma editora que eu admiro muito. E tá do seu ladinho também, né, Léo? Mas foi uma mesa muito boa, porque a gente conseguiu pensar, né? Inclusive, claro, é um momento muito difícil, né? No que diz respeito à democracia, no que diz respeito à política do nosso país, economicamente falando também. Mas eu acho que, eu não sei você, mas a gente sai um pouco da mesa pensando que esses momentos de muita dificuldade podem ser só momentos antecessores de uma grande virada, né? Então eu acho que a gente caminha para essa virada, inclusive para uma despolarização política que está impedindo várias coisas boas acontecerem e a gente se apropriar mesmo de democracia, de política como termo comum a todos. Olá, criaturas do bem! Hoje nós vamos falar sobre uma categoria de livros esotéricos. Como esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, ele vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre livros de tarô e livros como aprender a jogá-los. Na segunda parte, a gente vai falar sobre Petit Lenormand, ou baralho cigano, e os oráculos. E agora a gente vai ver aqui alguns decks de tarô. Aqui eu tenho os clássicos, os mais usados pelos tarólogos. Eles muitas vezes usam 2, 3 tarôs para fazer uma consulta e terminam com um oráculo. Vamos começar com ele, o Tarô de Marseille. Aqui nessa caixa vem um jogo com 78 cartas e o livro. Esse daqui é da editora Pensamento.
Esse daqui é um dos arcanos maiores. Agora aqui a gente tem o Tarot de Waite. Esse aqui da editora Isis. O Tarot de Waite, ele propôs, né, um novo padrão. A partir dele, os arcanos menores passaram a ser desenhados também, né? Um dos arcanos. Agora aqui eu tenho um outro deck de tarô, queridinho dos tarólogos. Esse aqui muito recomendado, né, por eles. Tarô mitológico da editora Madras. Esse daqui estava praticamente esgotado, né? Vamos ver aqui como é que tá. Ah, podem ficar sossegados, porque a editora Madras já providenciou a reimpressão desse material. Olha aqui, vamos ver uma das cartas. Agora aqui eu tenho um outro, esse curso completo de tarô do Ney Naif. Muito bom esse livro aqui para quem está começando, né? Esse daqui é da editora Alfabeto, uma das cartas. Tem um outro aqui que é muito indicado também para os principiantes. Esse daqui da editora Pensamento. É o tarô claro e simples, né? Ele tem uma ilustração muito bonita do Ciro Marquette. Olha aqui, vamos ver. Aqui com o tarô Zen de Osho, da editora Cultrix. Bem moderna. Tarô bem diferente. A editora também comercializa ele no formato de bolso. Tem esse outro aqui, o Tarô dos Anjos, da editora Alfabeto. Esse daqui da Mônica Bonfilho, né? A Mônica tá tendo a sua obra relançada e também estão previstos novos livros. Uma das cartas. E agora aqui a gente vai ver alguns livros para estudo. Vamos começar aqui com a Bíblia do Tarô da editora Pensamento. Esse livro aqui, ele estava esgotado, mas já tem uma nova impressão chegando nos distribuidores. Temos aqui também Jung e o Tarô, da editora Cultrix. Vejo aqui uma nova edição desse livro em breve. Tem esse outro aqui, A Magia das Cartas Terapêuticas, da Academia. Esse aqui, Curso de Tarô e seu uso terapêutico, da Madras. Em breve também uma nova edição desse livro. E tem também esse daqui, o livro completo do Tarô da editora Pensamento. Tem cabala, astrologia, numerologia, posição de carta invertida. Bem interessante. Bom, pessoal, e fica por aqui a primeira parte dos livros esotéricos. Na próxima a gente vai ver Petit Lenormand e Oráculos. Então eu parei com todas as outras coisas que não leitura. Você pôs em algum lugar no Face? Pus no Instagram do Facebook. Eu vi. Coloquei. Aí eu tô tentando lembrar o que foi que eu li nessa última semana que passou. Mas tem um livro no meio que eu não tô sabendo, eu não tô lembrando dizer qual é. Porque eu lembro que eu li Vox. Aí eu li alguma coisa, porque era alguma coisa mais levinha. E agora você tá lendo o quê? E agora eu tô lendo Inspeção, que é um lançamento da Intrínseca, que é do mesmo autor de Bird Box. Não sei. É o quê? É uma autoajuda? Não, é uma ficção distópica meio. É, tipo, ele é bem bom, é um pouco pesado, porque a minha ideia no desafio é ler um livro mais pesado e um livro mais leve e ficar intercalando. Isso é legal, porque isso assim eu não canso da leitura, entendeu? Mas tá certo, eu acho bom isso. Só que eu não consigo lembrar qual foi esse livro leve que eu li entre Vox e Inspeção. Mas pior do que isso é que você andou não lendo. Andei não lendo. Não lendo? Isso é pecado Por mortal. causa da Bienal, eu não consegui ler. Enquanto Chega em casa e lê, viajando. chega de noite no quarto e lê. Então, é que quando você tá no Bienal, você não tem muito tempo pra chegar no quarto, né? É Tava esse dando aula de ponto. mercado internacional no MBA da casa, né? E aí eu falei para os alunos, vocês querem ser editora, vocês têm que ler todas as noites.
Mas se a gente chega em casa à meia-noite, falei, o que você vai fazer à meia-noite? Dormir? Não, vai ler pelo menos até 1h30, porque eu faço isso. Não, eu até tipo, consegui ler um pouco lá, mas não foi no mesmo ritmo que eu tava lendo antes, Entendi. né? Porque eu tava lendo... É muita solicitação lá, né? Não, eu tava lendo uma média de, tipo, um livro a cada 2 dias. Aí quando eu cheguei lá nisso, de, tipo, tem que organizar um interlivro, tem que fazer montagem, Claro. tem que, tipo, fazer X, Y, Z, tem festa pra X, tem que tipo, fazer o Lógico. social e tudo mais. É lógico. Eu ainda consegui ler no aeroporto, consegui ler um pouco no quarto, tipo, eu levei meu Kindle, não terminei de ler Good Omens, que era o que eu tava lendo, é o que eu tô lendo desde o começo do desafio do Kindle, eu não terminei até agora. Mas eu ainda consegui dar uma lida nele, mas foi muito pouco. Tipo, muito pouco. Tá em débito. Tô em débito. Sandra, bota um livro da E-Galáxia no desafio dela. Pega formas breves, que é tão... Aí você não precisa mais do que 15 minutos. Ok. Entra em formas breves que dá pra você ler 2 em meia hora. Vamos procurar aqui. Formas breves. Exatamente para você que está sem tempo, parará, você vai ver que literatura linda. Eu lembrei qual foi o livro que eu li no meio do caminho, foi Onde Está Bernadette, da Companhia das Letras, que vai sair o filme em breve. Ele é bem divertido. E é bom? É muito bom. Ele é contado de um jeito meio diferente, assim, porque ele é contado pela filha da Bernadette. Tá. E através de cartas, e-mails e documentos que ela Sei. encontrou falando sobre a mãe. Olha. Porque a mãe dela desapareceu. E ela pegou esses Mas é documentos... verídico? Não. Ela pegou... Ficção. Exatamente, é uma ficção. Ela pegou esses documentos pra descobrir o que tinha acontecido com a mãe dela, por que ela tinha sumido e onde ela tava. É muito divertido. Olha que legal. Este foi um desafio feito papo desafio. Foi o papo do desafio. Papo E agora a gente continua a entrevista com a Sandra no programa. Exatamente, vamos continuar a entrevista com a Sandra. Ela já fez a conversa aqui comigo e nós seguimos para a conversa do André com ela. Você lembra de alguns momentos, como é que foi dando o clique para ser editora? Eu já ouvi a sua história com o Popovich. Isso. Mas antes dessa conversa, teve alguma coisa? Poxa, será que você vislumbrava isso? Não. Estava não enfiada vislumbrava. na biologia, Estava enfiada na na academia. biologia. Era biologia, academia, eu ia fazer carreira. Queria fazer o doutorado também, né? E queria... O mestrado você terminou. Terminei. O que foi a sua dissertação? Fisiologia da respiração. Na verdade, eu estudei um bichinho, que é uma coisa... Você está gravando? Tô. Ah, que bom. Eu estudei um bichinho que... Bichinho é bom, né? Eu estudei da família do crustáceo, um bicho da família dos crustáceos, que vive na terra. Porém, ele tem uma enorme dependência da água. E essa transição água-terra, ele é meio que um ponto de referência dessa história. Ele é a história viva água-terra. Porque ele veio para a terra, mas ele tem uma enorme dependência do ambiente úmido. Se puser ele no seco, ele morre. Então eu estudei esses animais. Foram 3 espécies deles. Então foi a fisiologia da respiração, muito ligado ao comportamento desses bichos frente ao ar seco, ao ar úmido, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa. E é bicho microscópico ou que se vê olho nu assim? Não, você vê olho nu. Quando você levanta uma pedra, tá cheio deles. Quando você levanta uma pedra que tem umidade embaixo, tem o tatuzinho de jardim. É ele. Ele é um crustáceo. Né? Se você olhar bem para ele tem uma cara de camarão. Ele lembra, tem um que tem uma anteninha, quer dizer, eu acho. Né? Mas foram 3 espécies diferentes que eu estudei. Eu tinha um orientador maravilhoso, o Dr. Erasmo Garcia Mendes, que era um grande cientista, uma pessoa humanista. Lia muito, sabia muito de literatura, a gente falava muito sobre livros. E é uma pessoa maravilhosa, né? Que arrancou o miolo da fechadura para todo mundo poder entrar, quer dizer que a ciência não tem porta. Então eu gostava demais de trabalhar com ele. Foi um prêmio fazer a pós-graduação com esse homem. Mas não, eu não pensava em seguir carreira de editora, nunca pensei, até que eu me defrontei com a possibilidade.
mas estava fora do meu radar e eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia, não. Eu sabia que eu não queria ficar na biologia mais. Foi uma época difícil, em que a USP toda sofreu um corte de verbas, e então... Para ninguém achar que é novo o assunto. Não, nós estamos voltando exatamente àquilo, né? Então, não tinha verba para nada, e biologia depende de drogas, de aparelhos, né? E era muito precário. Então eu comecei o gerador que não segurava, então se alimentava os bichos, chegava lá no domingo de manhã, eles estavam mortos, porque tinha tido uma oscilação. Que ano? 72, 73... Não, peraí. 74. O governo militar de cheio, né? De 73, 74. Foi bem complicada a situação da USP, porque atingiu as humanas, porque as cabeças mais pensantes foram aposentadas, né? Tiveram que sair. E na biologia, na química, teve esse sofrimento das verbas, da negligência, eu diria, né? Com a universidade, com a pesquisa. E eu fiquei muito desanimada, muito. E aí eu resolvi que eu ia fazer outra coisa. Muito triste, mas resolvi. E eu não sabia o que, claro, né? Eu saí, e aí depois que eu saí eu falei, e agora? Será que eu tenho que fazer outra faculdade? Será que eu faço o quê? História? Eu gostava muito de história. Será que, talvez por influência do meu pai, será que eu faço história, né? Será que... Não sei, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei, putz, voltar para a faculdade, né? Então foi uma época... E aí surgiu esse convite do Pedro Paulo Popovic para trabalhar na editora dele. E eu falei, eu vou, mas eu não sei como é que é editar livro. Eu sei ler e dizer se o livro é bom ou não, mas editar não sei. E aí foi uma experiência muito boa, porque eu tive duas pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram muito, que eu ficava eu ficava perdida, claro, né? E ele me pôs para editar uma obra, né? Eu nunca tinha editado. Então, qual foi a primeira? Foi uma obra de cozinha. Olha como é o destino. É uma obra de cozinha italiana, culinária italiana. E eu devo ter ela em casa, em algum lugar ainda lá, em algum canto ela tá. Foi a primeira obra. E tinha uma editora, que era a Dília Belotti, que é uma pessoa muito querida até hoje. A gente tem contato, é amiga, ela faz coisas com a Galáxia. E tem um site muito interessante que é o 50s+, que trabalha com mulheres e homens acima dos 50, já bem acima. E aí eu comecei a trabalhar e comecei levava os espelhos, antigamente tinha espelho de livro, né? Eu levava para casa, ficava o sábado e o domingo estudando o tempo todo. Eu sempre fui muito firme naquilo que eu quero, né? O que eu queria. E deu certo. Aí veio o convite da Globo e começou a outra história, o outro lado da história. E aí, na Globo eu comecei como editora júnior, né? Mas também não tinha sênior, só tinha o diretor editorial. Então era uma coisa que ia meio que na marra, entendeu? Eu tive um diretor muito interessante à época, que foi pouco tempo meu diretor, mas que fazia umas coisas bem loucas. Um dia eu cheguei e tinha uma pilha de contratos em inglês sobre a minha mesa. E com o bilhete dele. Aí eu entrei na sala e falei, olha, desculpa, mas eu acho que você esqueceu isso aqui na minha... Tinha um bilhete dizendo que era dele, com o nome dele. Eu falei, eu acho que você esqueceu isso aqui na minha mesa. E ele era monossilábico, ele disse, não. Eu falei, não? Ele falou, não, é para você levar para casa e ler, para aprender a ler o contrato. Aí eu falei, não ia falar nada, né? Muito machona, peguei os contratos, fui para casa, fiquei noites em cima daqueles contratos, tentando entender e coisa e tal. E foi sensacional, né? Porque eu consigo ler um contrato, eu acho que todo editor tem que saber ler um contrato, é obrigatório, né? Porque não é a alçada do jurídico, é também. Mas e se eu vou te contar uma experiência interessante.
cheguei numa editora para trabalhar, já era editora sênior, já era diretora. E aconteceu uma coisa bem engraçada. Engraçada não, terrível. Me ligou a editora de Yale, da universidade. E ela estava uma fera. Eu tinha chegado naquela semana. Ela estava muito brava, ela esbravejava, ela dizia que ela ia romper o contrato. E era um livro de um grande pensador, que faleceu há uns anos, e eu não conseguia entender o que era, e eu falei, eu acabei de chegar, não me interessa, você é a diretora, você tem que saber o que está acontecendo. Alguém que estava lá na editora, dirigindo a parte editorial, botou um prefácio de um brasileiro, convidou um brasileiro para botar um prefácio. E o contrato era rigidíssimo, dizia que não podia ter nada, não podia ter nem apresentação, nenhuma frase na capa, nada, porque esse é um grande pensador, então não podia ter interferência. E a editora meteu um prefácio. Aí quando eu vi, eu falei, peguei o contrato, li o contrato, falei, nossa, que comida de bola, né? Aí esse pensador é de esquerda e convidaram um prefaciador que tem uma posição mais de direita. Aí, como é que eu vou explicar para Yale, né? O que esse cara está fazendo nesse livro? Ele tem todo o direito de fazer prefácio, fazer livros, é evidente, cada um tem a sua postura, mas é difícil você explicar, né? Aí eu liguei para ela, falei, olha, você pode ficar sossegada que na próxima... Ela queria recolher a edição. Falei, não, na próxima tiragem a gente tira o prefácio, mas esse autor, e é mesmo, é um autor muito, muito conceituado no Brasil, e é mesmo, muito bem considerado, tem muitos livros publicados. Ela disse, então me manda o currículo dele. Qual é a posição política dele? Eu falei, bom... Aí eu mandei assim um apanhado dizendo quem ele era e o que ele tinha feito e os livros que ele tinha publicado, e assim foi. E eu ligava para ela para tentar torná-la um pouco mais próxima, para ver se ela entendia que eu tinha acabado de chegar, né? E que eu não queria abrir mão daquele livro, porque é um baita de um pensador. Quando eu vi, eu fiquei... E enfim, e aí tudo se acertou. Ela falou, ok. Mas... Era um bom momento ele roubar o Coni. Falar, olha, ele não é nem de direita, nem de esquerda e muito menos de centro. Com certeza. Ele é qualquer coisa, eu posso pôr ele aqui. E você? É de direita, de esquerda ou nem de centro? Eu sou de esquerda. Eu sou sim. Eu tenho os princípios da esquerda naquilo que ela tem de compreensão do ser humano. De achar que o mundo tem que ser melhor e que o mundo tem que ser dividido para todo mundo ter oportunidade, né? Com base no respeito da opinião alheia, claro, né? Mas eu acho que é um princípio de vida, é um princípio de acreditar que o mundo é melhor se você considera e ouve o que o outro tem a dizer, mesmo que seja o oposto do que você pensa, né? Eu acho que a imposição é sempre um negócio que dá errado. E então eu não sou a favor da imposição em situação alguma. Eu acho que tudo é conversável, né? Já que o homem é o bicho que pensa, o único, que use, né? Fazer um livro digital, eu descobri há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, é uma edição completamente diferente de um livro de papel. Eu digo por causa dos códigos HTML, essa conversa com a possibilidade, né, digital é outra, né? É outra. Mas eu queria te dizer uma coisa que eu acho importante, André. Eu acho que, apesar dessa parte tecnológica, né, que substituiu isso aqui, né, que a gente conhece há mais de 400 anos... Esse é um livro que escuta as pessoas. E eu mexi nele. Não, mas ele é semi-tecnológico. Ele é semi-tecnológico e tem uma capa bonita. E o que acontece é o seguinte, o livro é o mesmo na edição digital e na edição de papel. Ou seja, o livro requer o mesmo tratamento do livro em papel. Ele precisa ser editado, ele precisa de uma preparação, ele precisa de uma revisão. Até aí estamos falando do livro.
É meio clichê, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a mudança, a única mudança óbvia, ululante, mas é a que eu vejo, entre o livro impresso e o livro digital, é o meio, só. De resto é um livro. Então, se você é um editor de verdade, você vai editar com o mesmo cuidado o livro digital e o livro no papel. Eu ouvi às vezes alguns comentários assim: ah, no digital, a digital aceita qualquer coisa, pode passar erro. Não é verdade. Isso é o mau editor que faz. Não é o livro, é o editor, porque é o editor quem faz o livro. Eu já li muito livro com muito erro. Eu tenho editora que publica com muito pouco cuidado. Eu, durante uma época, deixei de comprar livro de determinada editora porque tinha muito erro. E era erro sério. Era erro de continuidade. Então você via que ali tinha um problema de tradução. Alguém comeu uma bola, alguém... Entendeu? Tem alguma coisa que... Porque o leitor comum diz, ah, esse livro é difícil. Muitas vezes ele não é difícil. Ele tem um trecho que... Por algum motivo a edição falhou, a tradução acontece. Eu não estou dizendo que não acontece comigo ou com qualquer um. Mas eu acho que o cuidado com o conteúdo, porque o que manda num livro é o conteúdo. Não me importa se ele está impresso em papel, ou se ele está no Kindle, ou se ele está escrito na parede, ou se ele está numa lousa, ou se ele é escrito na terra. É o conteúdo que interessa, é o conteúdo que a gente quer passar. E o cuidado com o conteúdo é que faz a diferença. Agora, a tecnologia do EPUB, papapá, parará, né? As ferramentas é que são específicas. E aí realmente é um outro mundo. Enquanto que aqui você manda o seu arquivo para a gráfica e vê pronto, né? No caso digital não, né? Você manda ele num arquivo e é esse arquivo que vai ser publicado diretamente, né? Não passa por um processo de impressão. Eu acho que as pessoas... Eu ouvi muita crítica no início dos e-books, né? A pessoa que procura autopublicação é porque não conseguiu ser editado. Isso é besteira, né? João Cabral de Melo Neto se autopublicou. Drummond Bandeira e o da Hilst. E por aí vai, né? E num exemplo mais moderno, 50 Tons de Cinza, né? Ela se autopublicou, porque ninguém queria publicar. Então, o que eu acho que o editor tem que ter é um pouco de visão aberta, né? E isso não tem a ver com idade, porque o meu caminho já é um caminho bem longo, né? Não tem a ver com idade, tem a ver com interesse, com curiosidade. É muito rico o mundo digital, o livro digital pode ser muito rico. E eu acho que os editores hão de perceber isso, né? É uma aventura. E é muito bom fazer livro digital. Eu acho que a minha editora, ela não é só minha, é do Thiago, do Antônio Carlos e da Mica. Ela tem um portfólio maravilhoso, maravilhoso. E a E-Galáxia, se você entrar na Apple, é a editora que eles indicam para e-book. E eu quero desmistificar um pouco essa coisa de que no digital se faz porcaria. Se faz porcaria no impresso também. Muito. Opa, se faz. Se faz porcaria em todo lugar. Se o cara não é um bom editor, não é responsável, ele faz porcaria. Porcaria que eu digo é texto mal cuidado, sabe? É a falta de respeito com o leitor. Quando eu falei no começo sobre essa coisa do HTML, era mais para desmistificar uma outra coisa, que parece que é fácil porque é digital. E é dificílimo, é trabalhoso. É muito trabalhoso. Tem que vencer limitações que a tecnologia ainda impõe, né? Sim, e muda, né? Tem o EPUB 1, EPUB 2, EPUB 3, porque eles vão criando cada vez mais mecanismos de controle. Então você tem que ir se atualizando junto e fazendo, porque a Apple, Google, Amazon, eles não aceitam o PDF, então só aceitam no EPUB, que é uma garantia para o autor também, né? E então eu acho que a gente faz um trabalho cuidadoso e dá trabalho, e a parte de edição eu edito bastante coisa, eu posso te garantir que é editado com muito cuidado, com muito carinho. Eu agora vou tradicionalmente pedir meu presente. Seu presente, então vamos lá.
É um empréstimo, porque depois eu vou te trazer outro. Ah, Aprendi essa coisa com o de Ednei. empréstimo. O último que falou de empréstimo aqui perdeu. Olha, eu vou deixar este porquinho, que eu acho maravilhoso, porque ele vem de um artista que eu amo, que devia estar na Tate, no MoMA. Olha o detalhe do focinho dele. E o rabo é sensacional, né? Olha aqui, ó. Olha como esse artista é um grande observador da natureza, né? Olha o rabicó dele aqui. Eu acho Me lembra aquela expressão maravilhosa, quando a porca torce quando o rabo. a porca torce o rabo. Olha aqui, ó. Ele é fiel, esse artista. Ele é um senhorzinho alagoano que se chama Seu Manuel Almeida. E fica ele e a mulher, que também é alagoana, eles ficam com uma banca ali na Praça Benedito Calixto de bichinhos de madeira. Mas não é qualquer coisa. Ele é um grande artista. Porque ele faz tudo que é bicho com canivete. Para fechar, onde é que a vida torce o rabo? Poderia dar um exemplo atual, mas melhor não. Eu acho que a vida torce o rabo quando a sociedade dá uma virada muito grande, inverte valores, né? Quando o ser humano esquece de olhar para o outro ser humano. Eu não estou falando... não estou sendo poliana, não, né? Mas realmente ele vê o outro como um inimigo e ele vai em cima, né? Ele destrói, aí a porca torce o rabo, né? Eu acho que quando um cara tem um princípio nazista, quando ele persegue judeu, negro, gay, a porca torceu o rabo já, né? O rabo já está torcido. Eu acho que é isso. O resto a gente faz acontecer, né? A gente faz uma feijoada. Faz uma feijoada, certamente.